Bom, hoje eu quero encerrar essa celebração falando de um tema delicado, um tema assim bem sensível, um tema que é pouco pregado nas igrejas. E não tem muito sentido esse tema ser pouco pregado, porque a Bíblia fala desse tema o tempo inteiro. E ela mostra a importância de nós tomarmos cuidado com esse assunto que nós vamos tratar hoje. Eu quero falar especificamente sobre a inveja, sobre os perigos da inveja, sobre o que a Bíblia fala sobre isso, sobre como que nós podemos proteger o nosso coração para que isso não tome o nosso coração. E se já tiver tomado, o que nós devemos fazer para eliminar esse tipo de sentimento, de pecado da nossa vida. E eu também sei que a Bíblia nunca escondeu absolutamente nada sobre os homens e mulheres que são relatados em cada registro que nós temos na palavra. A Bíblia sempre deixou claras quais eram as qualidades, assim como também os defeitos. E ela deixa claro que a inveja corrompeu o caráter de muitas pessoas, fazendo com que pessoas com um potencial incrível, um potencial grandioso, acabassem sofrendo consequências muito graves, como, por exemplo, não ver as promessas de Deus sobre a sua vida se cumprindo, relacionamentos sofrendo, ministérios que não fluíram e não alcançaram aquilo que Deus havia designado. Por exemplo, você sabe que Caim matou Abel por causa da inveja. Você sabe que Esaú e Jacó, dois irmãos gêmeos, viveram um inferno dentro e fora de casa por causa da inveja. Você sabe, pelos relatos dos evangelhos, que os chefes dos sacerdotes perseguiram e mataram Jesus por causa da inveja. Você sabe também que Raquel sentiu inveja por não poder ter filhos e culpou o seu marido Jacó. Você também sabe que Davi sentiu inveja de Urias pela mulher que ele tinha e acabou cometendo adultério, homicídio e mentira por um tempo. E tudo isso começou quando o coração dele se abriu para a inveja. Você sabe também que Saul viveu algumas situações bem complicadas por causa da inveja que ele cultivou sobre Davi por muitos anos. Queridos, a inveja tem destruído amizades, sociedades que poderiam ser um grande sucesso, tem destruído ministérios, tem destruído a saúde emocional de muitas pessoas, a inveja tem dificultado até mesmo a nossa vida em família, as realidades dentro de uma comunidade de fé como a igreja, mas o maior problema da inveja é que ela tem quebrado a nossa comunhão com Deus, porque esse é o maior problema que o pecado gera na nossa vida, é a quebra da nossa comunhão com Deus. Mas dito isso, o que é inveja? No português, a inveja vem do latim, que significa olhar contra. Olhar contra. Olhar maliciosamente contra alguém, por causa de algo que essa pessoa possui ou é. Mas o invejoso, ele não se satisfaz apenas em conquistar o que o outro tem e possui, mas a satisfação plena dele está em ver o outro perder o que tem e deixar de ser o que é. A verdade é que o invejoso tem mais alegria na derrota do outro do que na sua própria vitória. É um problema gravíssimo, mas o maior desafio da inveja é que ela é difícil de ser percebida. Ela começa de uma forma sorrateira, que a gente não consegue perceber. Porque, por exemplo, um pecado sexual é muito fácil da gente perceber. Um pecado na vida financeira é muito fácil de se perceber. Um pecado na vida relacional não é tão difícil de se perceber, mas a inveja é um inimigo interior. Você dificilmente vai encontrar alguém dizendo, eu sou invejoso, eu tenho problema com isso. É uma verdade, mas olha o que Paulo fala quando escreve aos Gálatas a respeito das obras da carne no capítulo 5. Ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não
herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a inveja não é um probleminha. A inveja não é um pecadinho inofensivo. Na verdade, ela literalmente nos impede de acessar, de herdar o reino de Deus, as suas promessas e a vontade dele. É uma coisa muito séria. Inclusive, quando nós deixamos a inveja entrar no nosso coração, isso gera graves consequências espirituais, emocionais, relacionais e até mesmo físicas. Olha o que Salomão diz em Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Pastor, achei que meu problema era osteoporose. Talvez seja também, né? E é um problema sério. Mas Salomão vai dizer que a inveja apodrece os ossos. E o que seria o apodrecimento dos ossos que não a morte? A inveja mata. E essa é uma realidade que a Bíblia nos ensina. Mas olha o que Tiago vai dizer no capítulo 3. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Ou seja, a inveja é um problema seríssimo. Mas a grande pergunta é, por que a inveja tem crescido tanto nos ambientes e nos corações? Eu creio que seja porque nós estamos na era do descontentamento. As pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que têm, com aquilo que são. E isso aqui não é um discurso de você se acomodar no que você tem, de você não ter visão de futuro e de crescimento. Não tem a ver com isso. Eu só estou falando da dificuldade de sermos contentes, gratos, satisfeitos com aquilo que já temos e não tornar a vitória de uma outra pessoa um motivo para eu não ter alegria naquilo que eu conquistei. Quem é que está entendendo, gente? E muitas vezes é isso que acontece. Você já percebeu que às vezes você tem uma vitória, uma conquista, e você está feliz, mas aí você fica sabendo da vitória e conquista de outro, que naquele momento parece maior do que a sua. Na hora, muita gente fecha o coração, fecha o semblante. Por quê? Porque a inveja é ressentir da bondade de Deus na vida do outro e ignorar a bondade de Deus na minha vida. Eu não percebo que Deus é bom ali, mas Deus também é bom aqui. Ele é bom na minha vida também. Então, querido, hoje eu quero mostrar primeiro a gravidade desse pecado tão sério, mas também quero encerrar mostrando um caminho para vencermos esse mal se ele estiver em nós ou para fecharmos o nosso coração de modo que esse mal não contamine ele. Mas eu queria que você abrisse, se possível, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Vai ser projetado para você também, a partir do verso 6. E eu queria que você lesse comigo, porque os princípios estão na palavra, na palavra. Você abriu aí? Amém? Diz assim o texto. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, quem era o filisteu? Golias. As mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Verso 14.
Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Senhor, nós precisamos proteger o nosso coração da inveja. Talvez precisemos arrancá-la do nosso coração. E por isso nós te pedimos, Espírito Santo, faz uma cirurgia no nosso coração hoje. Tira o que tem que ser tirado. E coloca aquilo que o Senhor quer liberar. E nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto e o relato da relação de Davi e Saul é muito conhecido pela maioria das pessoas. Todo mundo conhece o menino que com uma tiradeira e uma pedra matou um gigante chamado Golias e obteve uma grande vitória que ninguém teve a coragem, a ousadia de tentar obter. E nesse relato inteiro, nós temos uma realidade que tem muito a ver com o que nós vivemos na nossa vida. Saul foi o primeiro rei de Israel, levantado por Deus, escolhido por Deus. Um rei que teve sucesso em algumas áreas, mas chegou um momento em que ele perdeu o foco, ele perdeu o temor do Senhor, e com isso Deus decidiu levantar um novo rei e prepará-lo para esse processo. E no decorrer de todos esses acontecimentos, nós chegamos no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, no qual, por algumas coisas que já vinham se desenrolando, Saul foi tomado pela inveja. E por causa da inveja, ele acabou encerrando a sua vida de uma forma bem diferente do que Deus tinha planejado para ele. E aqui eu quero tirar alguns princípios que nos ensinam sobre os perigos da inveja. Primeiro princípio: ninguém está imune à inveja. Você pode dizer, ninguém está imune à inveja. Qualquer pessoa pode ser contaminada pela inveja. Como eu disse, Saul era homem de Deus. Ele foi levantado por Deus para ser o primeiro líder da nação escolhida por Deus para dominar a terra, para ser a nação sobre a qual nasceria Jesus, o Redentor da humanidade. Meu Deus, esse cara era diferenciado. Inclusive a Bíblia diz que ele reinou por 42 anos. Foi muito tempo. Ele obteve grandes vitórias, ele conquistou territórios, ele teve êxito em muitos momentos do seu reinado, mas mesmo assim ele foi contaminado pela inveja. Sabe por quê? Porque ninguém está imune à inveja. Porque eu e você temos que parar de achar que a inveja é problema dos outros. Sempre que nós ouvimos sobre esse assunto, nós falamos, Senhor, me livra dos invejosos. Me livra dos invejosos. Né? Não é assim? Mas nós nunca paramos para perceber ou avaliar se nós permitimos que a inveja contaminasse o nosso coração. Dificilmente alguém diz assim, eu sou invejoso mesmo, tem problema com isso. Você não vai ver muita gente falando isso não. Geralmente a gente pensa assim, eu sou crente há muito tempo, eu sou um líder bem-sucedido, a minha vida é boa, eu não tenho problema com isso não. Mas deixa eu falar uma coisa para você, ninguém está imune à inveja. Essa palavra não é para quem faltou, e você pensa que deveria estar aqui. Essa palavra é para mim e é para você. Amém? E nós temos que entender isso. Inclusive, depois de um tempo, você sabe que a inveja entrou no coração de Davi. Que foi assim que ele adulterou com a mulher de Urias, provocou o assassinato de Urias e sustentou essa mentira por um tempo. Então, alguém que nesse texto foi perseguido pela inveja, em outro momento se tornou um invejoso, como consequência da cobiça. Mas a gente sempre acha que a inveja é problema do outro. E por quê, pastor? Por causa dessa geração vitimista que muitas vezes nós fazemos parte. Essa geração que pensa que é invejada por todo mundo. Pastor, você está falando de inveja, eu entendo disso, porque é muita inveja ao meu redor, pastor. Muita inveja, para todo lado. É na minha casa, é no encontro de família, é na minha empresa, é em todo lugar. E muitas vezes nós falamos isso. Tem gente que acha que todo mundo inveja a sua vida. Meu Deus, todo mundo inveja. Será que só você tem algo a ser invejado? Será que em nenhum momento, um momentinho assim, você foi tentado a invejar alguém? Será que isso nunca aconteceu? Eu não acredito nisso. O primeiro passo hoje para a gente é entender que ninguém está imune à inveja
E nós temos que parar de achar que a inveja é problema do outro. Lá em 1 João 1, o autor diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos andar na luz, ter clareza, porque a inveja se abriga às escondidas, nas trevas. Então, se tem uma oração que nós temos que fazer hoje é: sonda o meu coração, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Em nome de Jesus. Segundo, a inveja nos leva a uma vida de comparação. Diga, comparação. Olha o que diz os versos 6 a 8. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou e Davi dezenas de... Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino? O texto conta que quando os soldados que lutaram contra os filisteus e venceram aquele povo que era declaradamente inimigo do povo de Deus, e eles chegam em casa, as mulheres começam a cantar e celebrar. E o judeu é muito festivo, muito festeiro, muito empolgado com isso. E sempre tem uma música para representar cada momento, cada experiência que eles tiveram. Então, eles começam a celebrar. E essa música que eles criaram, ela tinha um refrão que dizia: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E, queridos, é interessante que quando elas estavam dizendo que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares, elas não estavam dizendo que Saul não era bom, que Saul não era bem-sucedido, elas só estavam relatando um fato que aconteceu. E além disso, se você estudar ali o Antigo Testamento, né, e em alguns momentos do Novo também, você vai perceber que o judeu, ele é bem exagerado na sua forma de cantar, de falar, exagera muito. Por exemplo, os judeus falavam de Jerusalém no Antigo Testamento como se Jerusalém fosse que nem o pessoal de Aracruz fala aqui, o melhor lugar do mundo. Parece que Aracruz é a Nova York brasileira. O quê? Melhor lugar do mundo. E era mesmo muito bom estar ali. Mas havia um exagero. Da mesma forma que eles estavam exagerando quando estavam dando tanto louvor a Davi e tão pouco louvor a Saul. Mas o problema não foi esse. O problema não foi a comparação que as mulheres fizeram quando cantavam. Porque nós não podemos impedir as pessoas de nos compararem com outros. O problema foi que Saul permitiu que um espírito de comparação entrasse no seu coração e o fizesse um homem invejoso. E isso aí fez com que ele começasse a ver sua vida desandar. Nós não podemos impedir que as pessoas nos comparem com as outras, mas nós podemos impedir que essa atitude de comparação entre no nosso coração, encontre espaço no nosso coração. E a inveja nos leva a uma vida de comparação. De comparação. Na verdade, queridos, Saul estava pensando que cantar aquilo era exaltar Davi e menosprezá-lo. Mas não tem nada a ver com isso. Só estavam relatando o que estava acontecendo no momento. É como se você estivesse na sua empresa e uma pessoa da tua equipe tivesse uma ideia que resolveu um grande problema. A vitória foi de quem? Só da pessoa da equipe? De toda a equipe, de toda a empresa. Então, qual o problema disso acontecer? Nem sempre a solução vem de você. Faz parte. Aqui na igreja, a maioria das coisas não vem de mim, vem de você. Ou seja, é a vitória do povo de Deus. É a vitória da atitude. Olha que coisa linda. E nós temos que celebrar a vitória de cada um. Mas o problema é que a inveja é a dor que sentimos dentro de nós, quando alguém realiza ou recebe algo que pensamos que nos pertence. Então Saul pensava assim: tinham que falar que eu matei dezenas de milhares. Eu estou no trono há 42 anos. Eu já fiz muito mais do que Davi fez e tinha feito mesmo. Só que naquele momento ele disse: esqueceram tudo que eu fiz para simplesmente valorizar o que Davi fez. Porque a inveja não é fruto da realidade, mas é fruto de uma percepção que nós criamos da realidade. Não é um fato. E nós temos que tomar cuidado. Assim, a inveja vai brotando no nosso coração quando nós começamos a nos comparar uns com os outros. É quando você se sente menos abençoado, menos inteligente, menos próspero,
né, menos preparado, menos bem-sucedido. E aquilo que o outro conquistou parece que foi roubado de você. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então tome muito cuidado, porque a inveja nos leva a uma atitude de comparação. Terceiro, a inveja muda a nossa opinião a respeito das pessoas. Olha o que diz o verso 9, leia comigo. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olhava com inveja. Quem era Davi? Davi era um jovem que resolveu um problemaço para toda a nação de Israel, inclusive para Saul, que era o rei. Um problemaço. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante Gate, o filisteu Golias. Ninguém teve coragem. Na verdade, queridos, olha o que iria acontecer se Davi não tivesse entrado no processo. Golias iria, junto com os filisteus, atacar Israel, matar uma grande quantidade, e quem não fosse assassinado seria escravizado. Ou seja, depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito, agora a possibilidade de viver isso novamente dentro do povo de Deus. E aí Davi vem, um moleque faz umas perguntas, abusado, pega uma tiradeira, com uma pedra ele resolve o problema. Meu Deus, Saul deveria celebrar Davi. Ele deveria glorificar a Deus pela vida de Davi. Mas ao invés disso, ele começou a olhar com inveja para Davi, porque o via como uma ameaça. Saul transformou Davi numa pessoa ruim, numa pessoa perigosa. Davi teve coragem de fazer o que Saul não teve, mas simplesmente ele mudou a sua visão, a sua opinião sobre Davi. E aqui eu aprendo duas coisas, irmão, que você precisa prestar atenção nisso. Primeiro, sempre que você se prontifica a fazer algo que ninguém teve coragem ou competência para fazer, você será invejado. Sempre vai vir uma conversinha fiada. Vai dar certo não, você não vai conseguir não, esse gigante é muito grande. Mas ele está falando isso porque ele não tem coragem, fé e ousadia para fazer. E aí, você é invejado. Foi o que aconteceu. Saul viu Davi como uma ameaça, porque Davi era ousado, corajoso. E tem gente que não vive o que poderia viver, porque é apático. Porque não tem coragem, não tem ousadia. E era o caso de Saul. Mas tem um segundo ensino que eu trago aqui. Por causa da inveja, nós acabamos por mudar a nossa visão sobre as pessoas. O conceito que nós temos sobre as pessoas. Saul passou a olhar para alguém que resolveu o maior problema que ele já teve no reino dele, com inveja. Muitas vezes, nós não percebemos o quão boas e abençoadoras as pessoas são para as nossas vidas. Porque o nosso coração, às vezes, está tomado de inveja. Então, nós acabamos perdendo amizades, prejudicando relacionamentos, acabamos jogando fora oportunidades, acabamos passando por processos dentro de lideranças e lugares que nós não precisávamos passar, simplesmente porque a inveja tomou o nosso coração. Isso pode ser de tal maneira que quando você vê alguém prosperando financeiramente, vem a famosa afirmação, deve estar roubando, né? Coisa boa não está fazendo. Como é que está com esse carro? Como é que tem essa casa? Como é que está viajando para esse lugar? Como é que o ministério dele está assim? Como é que isso está acontecendo? Alguma coisa está errada. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Ah, ele está assim, a empresa dele está assim, porque ele tem pai rico, porque ele herdou. Ou seja, o tempo inteiro nós mudamos a nossa visão sobre as pessoas por causa da inveja. Mas o que Davi queria? Ele queria apenas ser filho. Ser alguém zeloso com seu rei e com seu povo. Ele já era até amigo de Jonatas, que era filho de Saul. Ele simplesmente queria dar o melhor dele nas oportunidades que Deus colocava no caminho dele. Quando ele era pastor de ovelhas, ele era excelente. Quando veio um urso para atacar as ovelhas, ele matou o urso. Quando veio um leão, ele fez o mesmo. Quando se levantou um gigante, ele foi lá e fez o que ele tinha que fazer. E agora que ele fazia parte do exército de Saul, se tem filisteu, se tem inimigo, eu vou dar o meu melhor. Na verdade, Davi não estava preocupado em subir no trono. Inclusive, Davi não foi procurar ser rei. Davi estava lá pastoreando ovelhas. O profeta Samuel chega na casa do pai dele, Jessé, e fala, eu vi ungir o rei. O pai dele apresenta 7 filhos, nenhum serviu. Aí ele fala, tem um lá, pastoreando, lá no campo. Traz ele aqui. Davi chega lá, cheio de mato no rosto, com roupa de pastor de ovelha. O que houve?
que aconteceu aí? Aqui, Deus te escolheu para ser rei. Ele, ué, como assim? É isso mesmo, você vai ser rei, vou te ungir rei. Ele não procurou poder, ele não estava querendo o trono de Saul. Deus foi até ele e decidiu que levantaria ele. É assim, foi isso que aconteceu, mas Saul não estava entendendo isso. Ele não estava entendendo isso, mas Davi simplesmente estava interessado em dar o melhor dele na oportunidade que ele tinha. Sabe, queridos, a inveja pode separar até os melhores amigos. A inveja pode colocar um fim numa sociedade que tinha tudo para ser uma explosão de sucesso. A inveja pode fazer com que você não flua debaixo de lideranças que são bênçãos para a sua vida. A inveja pode fazer com que promessas do Senhor não se cumpram, porque ela impede relações de serem bem-sucedidas. Eu fico imaginando se Saul tomasse Davi como parceiro dele, 2 homens de Deus, competentes, poderosos, inteligentes, o que não aconteceria em Israel? Seria uma nação ainda mais próspera, vitoriosa naquele período final do reinado de Saul. Era isso que teria acontecido. Quantas pessoas boas que você poderia ter por perto, mas você foi afastando por causa da inveja. Queridos, a inveja pode separar irmãos de sangue. Fez isso com Caim e Abel, fez isso com Esaú e Jacó. A inveja pode separar irmãos em Cristo, pode separar líderes de liderados, pode separar relacionamentos tão profundos e importantes. A inveja fez com que Saul decidisse isolar Davi, ao invés de tê-lo como amigo. Você já viu isso acontecendo na família, na empresa, no teu contexto de igreja? Você já viu isso acontecendo? Sabe uma coisa que nós precisamos parar de fazer? Parar de tornar uma ameaça quem na verdade é uma bênção do Senhor na nossa vida. Parar de tornar um problema quem na verdade é parte da solução de Deus para a nossa vida. E às vezes é até mesmo a solução inteira. Queridos, se o orgulho e a soberba são os pais dos pecados, eu diria que a inveja é um dos pecados mais pesados que está afastando muita gente de viver o melhor tempo que poderia viver com Deus. Mas em penúltimo lugar, eu aprendo nesse texto que a inveja é uma porta de entrada para influências malignas. Diga, porta de entrada. Olha o que diz os versos 10 a 12. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão, e a atirou, dizendo, encravarei Davi na parede, mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado, e agora estava com Davi. Querido, primeiro, eu preciso te explicar o que significa essa afirmação do texto que um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Porque quando a gente lê isso, a gente fica assim, como assim? Deus mandou um espírito maligno. Mas qual era o contexto do Antigo Testamento? Até aquele momento, a visão que se tinha do mundo espiritual era que tanto o mal quanto o bem vinham da parte de Deus. Então, quando Saul foi possuído por um espírito maligno, o entendimento era que Deus mandou um espírito maligno para possuí-lo, mas o que aconteceu na verdade foi que Satanás enviou um espírito maligno para possuir aquele homem. Era o que estava acontecendo naquele momento. E sabe quando isso aconteceu? Depois do verso 9, quando Saul começou a olhar com inveja para Davi. Um espírito maligno possuiu aquele homem. E o texto diz que ele entra em transe, ele começa a perder o controle, ele começa a ficar completamente descontrolado, porque a inveja é uma porta de entrada para a influência maligna nas nossas vidas. Toda vez que a inveja contamina o nosso coração, nós estamos abrindo uma brecha para que espíritos malignos, para que o mundo espiritual, para que o reino das trevas comece a gerar destruição, prejudicar a nossa vida e a nossa realidade. E querido, é aqui que você precisa prestar muita atenção, câmeras em mim, nesse momento. Precisa prestar atenção nisso, porque às vezes você não tem problema na sexualidade. Você não tem problema na vida financeira. Você não tem problema com
relacionamentos específicos. E aí, Satanás, ele encontra a brecha, sabe aonde? Na inveja. E é por aí que ele entra. E ele começa a gerar destruição, primeiro em você e depois através de você. É por isso que Paulo, em Efésios 4, ele diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. E o que Davi estava fazendo? Ele havia sido escolhido pelo rei para tocar harpa quando o rei estava deprimido, triste, nervoso e, nesse caso, endemoniado. Às vezes pessoas pensam que quando tem um tangedor fazendo um fundo numa palavra, é uma estratégia para emocionar as pessoas. Mas, na verdade, quando um tangedor usado por Deus conduz um fundo musical durante uma pregação, o que ele está fazendo é conectar a realidade do mundo espiritual com a minha vida e com a sua vida. E é isso que está acontecendo nesse momento. E o espírito vai se acalmando, vai se acalmando. A atmosfera espiritual vai sendo conduzida pelo Espírito de Deus. Mas naquele momento, o que aconteceu foi que Saul estava tão descontrolado que ele pega uma lança e ele atira em Davi. Davi desvia a primeira vez, ele pega a lança de novo e ele tenta encravar Davi na parede. Olhe o que a inveja pode nos levar a fazer. Quantas vezes algumas pessoas atiraram lanças em outros por causa da inveja? Pastor, nunca peguei nenhuma lança e atirei em ninguém, não. Eu acredito em você, irmão. Acredito em você. Mas às vezes, essa lança é representada por palavras malditas que saíram da sua boca na direção de alguém. Às vezes essa lança é representada por acusações infundadas que você fez a alguém. Às vezes, essa lança é representada por atitudes sem misericórdia que você teve para com alguém. O objetivo era matar o outro, era derrubar o outro, era prejudicar o outro. Muitas vezes nós agimos como Saul, porque a inveja muda a nossa visão sobre as pessoas. Ela traz a malignidade para a nossa vida. E ela pode nos levar a um ódio mortal. Saul começa com ações visando matar Davi. Por anos ele persegue Davi e tenta matá-lo. E quantas vezes não é isso que estamos fazendo? Sendo maledicentes com as pessoas, pisando nas pessoas, caluniando pessoas. O que é calúnia? É tornar mal aquilo que é bom. Então uma pessoa boa, por causa da inveja, eu torno ela uma pessoa má pelas minhas palavras e atitudes, simplesmente porque eu sou um caluniador. Muitas vezes atacamos a reputação das pessoas. E queridos, isso pode estar presente na vida de qualquer pessoa. Nesse relato nós temos 2 homens de Deus. Saul era um homem de Deus, Davi era um homem de Deus. E era isso que estava acontecendo. Eu sei que Saul tinha errado feio com Deus, eu sei disso, e homem de Deus também erra. Mas o problema é que a inveja contaminou o coração dele. E aí, querido, já que não deu para encravar na parede, então tem um outro plano. Você vai ver na sequência que Saul tem uma ideia fenomenal. Já que Davi é solteiro, vou casar ele com uma das minhas filhas. Só que eu vou dizer que para ele casar com elas, ele vai ter que matar alguns filisteus. E quando ele for atacar os filisteus, quem será morto será Davi, e não os filisteus. Então ele oferece uma filha, mas Davi era tão leal que ele fala que eu sou pobre, eu não sou ninguém, não vou casar com a filha do rei, não mereço ser genro. Só que aí ele oferece Mical. E Mical devia ser diferenciado, né? Porque convenceu Davi, né? Oferece Mical. E aí, o rei fala assim, eu não aceito não como resposta. Mas já que você está com dificuldade, você vai então matar 100 filisteus. Eu quero 100 prepúcios de filisteus aqui, na minha sala. E Davi segue. Mas o objetivo de Saul era que Davi fosse morto na batalha contra os filisteus. Quantas vezes, por causa da inveja, estamos enviando pessoas para a morte? Com as nossas decisões, com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Um líder enviou um liderado para a morte. Era o que estava acontecendo. Só que aí, irmão, quando você tem a vida reta, o Senhor é contigo. O texto conta que Davi não matou 100 filisteus, ele matou 200 filisteus. 200 filisteus. E saiu, tranquilo. Acho que nem suou, irmão. Chegou, rei, tem 200 aí, tem espaço aí? Tirou onda, tirou onda. Sabe por quê, irmão? Aquele que é de Deus, o maligno não toca.
Às vezes você fica com as besteiras na cabeça. Ah, pastor, é muita inveja, eu estou preocupado com inveja, olho gordo, com trabalho, com não sei o quê. Ei, aquele que é de Deus, o maligno não toca, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O que nós temos que fazer é obedecer a Deus, é honrarmos a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O guarda de Israel não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. É o que a palavra determina. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos encravando pessoas na parede, porque às vezes o ódio está tomando o nosso coração. Mas em último lugar, o último perigo que eu falo sobre a inveja a inveja nos faz temer as pessoas e não a Deus. Olha o verso 12. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Querido, como é que isso tudo se desenrolou na vida de Saul? Saul era o rei, e ele era um rei que guerreava. E havia algumas instruções de Deus em qualquer batalha. E duas instruções fundamentais Saul negociou na batalha contra os amalequitas. A primeira foi que, antes de entrar na batalha, um animal deveria ser sacrificado pelo sacerdote, oferecido em adoração a Deus, então eles poderiam entrar na batalha. A segunda instrução é que eles não deveriam levar ninguém prisioneiro naquela batalha, deveriam matar todos os amalequitas. E o que o texto conta? Primeiro, o profeta Samuel, que também era sacerdote, ele estava demorando a chegar. E só o sacerdote poderia fazer aquele sacrifício. Então Saul não aguenta esperar, ele fala, eu mesmo vou fazer. Ele, como rei, faz o que ele não devia fazer. Ele mata o cordeiro e oferece em adoração a Deus. Depois eles entram na batalha, vencem a batalha, mas levam um prisioneiro, o rei Agag, rei dos amalequitas. Ele quebra a direção de Deus por 2 vezes. Então o profeta Samuel chega para ele e fala que, porque você desobedeceu a Deus, Deus está retirando o espírito dele sobre você e vai te tirar do trono. Aí você pensa assim, poxa pastor, mas o cara acertou tanto agora, num erro que ele comete já era. Irmão, a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. E por causa disso, porque primeiro ele perdeu o temor do Senhor, ele agora temia as pessoas. O texto conta que ele tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Deixa eu falar algo para você que teme não conseguir o que quer ou perder o que você conquistou por causa da interferência de outras pessoas. Preste atenção nisso. Se foi Deus que te deu o que você tem hoje, se foi Deus que te colocou no lugar que você está hoje, então somente Ele pode te tirar. Só Ele. E Ele só tira por 2 motivos. Primeiro, ou você não tem feito a sua parte, ou você não tem sido excelente naquilo que Deus confiou a você, ou você está sendo negligente. E Deus não desperdiça recursos e nem é irresponsável em abençoar quem não merece. Mas tem um segundo motivo, pelo qual só Deus pode te tirar. Sabe por quê? Porque Ele nos tira quando estações da nossa vida precisam terminar para que outras estações melhores e maiores possam começar. Então, se Deus está te tirando de algum lugar ou tirando algo da sua vida, agradeça a Ele, porque Ele está querendo te promover. Ou Ele está querendo te disciplinar e te ensinar. Faz o que você tem que fazer, porque eu vou fazer o que eu prometi que vou fazer. É o que o texto nos ensina. Então, para de se preocupar com os ataques, com as perseguições, com as injustiças, com a falta de honra, com o crescimento de outro, porque o que Deus deu para você, Ele deu para você. A sua preocupação deve ser dar o seu melhor. Saul perdeu o trono porque ele perdeu o temor do Senhor e começou a temer as pessoas. Mas, irmão, eu não quero que você saia daqui derrubado, não. Nem desanimado. Então eu quero encerrar respondendo. O que eu posso fazer para eliminar a inveja e proteger o meu coração? Primeiro, entenda que o seu sucesso não depende dos outros, e sim da sua atitude e da ação de Deus. O teu sucesso não depende dos outros. Ah, ele não me honrou, ele não me valorizou, ele não me oportunizou, ele fez isso. Ei, o teu sucesso só depende da tua ação e da ação de Deus. Amém? Verso 14, ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. O texto diz que Davi era bem sucedido em tudo que ele fazia.
E não somente porque ele era excelente, mas porque o Senhor estava com ele. E às vezes tem gente que fala, mas também foi fácil para Davi. Não foi não. Aquele menino era o filho caçula da família. Aquele menino era um pastor de ovelhas. Só que teve algo que diferenciou Davi da multidão. No dia que todo mundo fugiu de Golias, Davi decidiu enfrentar. A tua atitude pode te diferenciar da multidão ou te igualar a ela. Você já deve ter ouvido que se você quer alcançar o que ninguém nunca alcançou, faça aquilo que ninguém nunca fez. Sabe de onde tiraram isso? Da palavra de Deus. Tu está gastando dinheiro para ouvir isso, irmão. Mas está aqui. Está aqui, irmão. Faça aquilo que você nunca fez. A atitude de Davi diferenciou ele da multidão. Se outro tivesse aquela atitude, poderia ter vencido aquela batalha. Mas só Davi agiu do jeito que deveria agir. Sabe aquelas perguntas que as pessoas fazem? Por que Deus fez na vida do outro, não fez na minha? Por que a carreira dele avança, a empresa dele avança, o ministério dele avança e o meu não avança? Eu tenho 3 respostas para você. Primeiro, tem coisa que aconteceu na vida do outro e não aconteceu na sua, porque ainda não é o tempo desse propósito se cumprir sobre a sua vida. Segundo, tem coisa que aconteceu na vida do outro e não aconteceu na sua. Sabe por quê? Porque não é isso que Deus tem para você e você está forçando a barra. Mas tem um terceiro motivo pelo qual algumas coisas aconteceram na vida do outro e não aconteceram na sua. A sua atitude está errada. O seu comportamento está errado. Enquanto Deus te chama a enfrentar, você está fugindo. Enquanto Ele te chama a esperar, você está fazendo. Ou seja, está faltando algo. Está faltando algo. Às vezes a atitude do outro é melhor do que a sua. O cara chega cedo e sai tarde, e você é negligente. O cara busca conselho, discipulado, mentoria, apoio. Você acha que vai alcançar tudo que você quer e deseja sozinho, sem ter alguém para prestar contas e te orientar. Sabe, o cara lê Bíblia, ora, busca a santificação, serve na igreja, e você está brincando de ser crente. Sabe, o cara tem raízes profundas na igreja, e você já está na 3ª, 4ª igreja em 2, 3 anos, 4 anos. Não tem raízes profundas. E é por isso que as coisas não acontecem. Às vezes você está se vitimizando, mas o outro está assumindo a autorresponsabilidade. Eu sou o protagonista, Deus é comigo, eu faço a minha parte e Deus prospera a minha vida. Essa é a grande diferença. Mas mesmo assim, a melhor atitude sem Deus teria levado Davi à morte. Davi venceu, porque Golias afrontou o Deus dos exércitos. E o Deus dos exércitos não perde batalha nenhuma. E foi isso que aconteceu. Então entenda isso. Davi focou no que ele tinha que fazer. Irmão, o problema de Saul é que ele entendeu o sucesso de Davi como uma afronta a ele. E esse é o problema da inveja. A gente pensa que o sucesso do outro está afrontando a gente. E isso entristece a gente. Quantas pessoas que enxergam a conquista dos outros como uma afronta pessoal. Pastor, eu moro de aluguel há 10 anos e ele já comprou a 2ª casa. E eu estou nessa empresa, nessa instituição há tanto tempo e já aconteceu isso na vida dele. Irmão, preste atenção nisso. Quando Deus decide abençoar outra pessoa, isso é sobre Deus e não é sobre você. Não cabe a mim e a você questionar o que Deus fez ou não na vida de outra pessoa. Nós precisamos confiar e descansar na soberania de Deus. Nós precisamos parar de nos ressentir da bondade de Deus na vida dos outros e começar a perceber que o Senhor tem sido bom conosco. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia! Aleluia! Mas tem um segundo ensinamento. Entenda que ninguém tem telhado de aço. Fala para o teu irmão, você não tem telhado de aço não, hein? Irmão, Davi era o cara. Mas como todo mundo, ele não tinha telhado de aço, irmão. Tem gente que acha que tem, né? Tem gente que acha que tem. E às vezes a gente se esquece que a gente não tem telhado de aço. E aí Deus manda uma tempestade, ou permite uma tempestade para dizer, ei, aqui, a tua vida só avança se eu estiver no barco. Se eu estiver fora do barco, já era. É assim. Inclusive, outro dia eu vi uma pessoa no podcast criticando uma pastora que tem uma filha que é bissexual. E dizendo como que uma pastora permitiu isso na casa dela. E falando com peso. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da vida desse homem. Que o Senhor o proteja de não passar por algo igual ou pior do que ela está passando. Porque faltava misericórdia.
Ninguém tem telhado de aço. O nosso telhado é de vidro, irmão. A nossa única segurança é o Senhor. Você já tem vitórias em áreas que eu não tenho, eu já tenho vitórias em áreas que você não tem. Você me ajuda a conseguir a minha vitória e eu te ajudo a conseguir a sua. E é dessa forma que as coisas acontecem na nossa vida. Como que isso é importante? Pastor, por que você está falando que Davi não tinha telhado de aço? Irmão, Davi foi um baita rei, mas você sabe que Davi, ele falhou e muito no casamento. Ele não foi feliz no casamento. Você sabe que Davi foi um péssimo pai. Ele foi um fracasso como pai. Você sabe que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele adulterou, ele proporcionou que um homicídio de um soldado do seu exército pessoal fosse cometido. E ele ainda encobriu o que aconteceu por um tempo, até que Deus trouxe à tona. Porque Deus uma hora faz isso acontecer. E tem uma maneira da gente pedir que a inveja entre no nosso coração. Perceber que algumas pessoas estão sendo felizes em muitas áreas, mas tem áreas que elas também estão sofrendo. Você já conheceu uma pessoa que você admirava, você falava assim, meu Deus, esse cara é pleno, essa mulher aqui é a mulher virtuosa. Aí você começou a conviver. Aí depois de tempo você falou assim, meu Deus, se eu passasse pelas lutas que ela passa, eu não estava mais aqui não. Misericórdia, por quê? Ninguém tem telhado de aço. O nosso telhado é de vidro, mas ainda bem que a nossa confiança está no Senhor, amém? E por isso ela não será abalada. Então, decida exercer misericórdia. Se tem uma forma da gente se proteger da inveja, é fazer o que Jesus disse lá no alto da montanha, no sermão da montanha, quando ele diz assim, felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós precisamos ser misericordiosos com as pessoas. Misericordiosos. Mas em penúltimo lugar, entenda que é Deus que escolhe a quem honrar, como honrar e quando honrar. Olha o verso 16. Todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Todo Israel e Judá, o quê? Gostavam de? Por quê? Pois ele os conduzia em suas batalhas. O que fez Davi ser bem visto foi a mão do Senhor sobre a vida dele. Ele era excelente, mas tinha a bondade do Senhor sobre ele. Querido, preste atenção numa coisa. Reputação é o que dizem acerca de você. E caráter é o que Deus determina que você é. Eu não estou falando do que você acha que você é. Eu estou falando do que Deus diz que você é. Porque às vezes a gente acha que é o que a gente não é. Então, é o que Deus determina que você é. E qual a nossa função como filhos de Deus? É permitir que o Espírito Santo molde o nosso caráter para que dessa forma Deus possa cuidar da nossa reputação. E naquele momento, Davi estava fazendo a parte dele, Deus estava cuidando da reputação, ele estava famoso e muito bem famoso. Mas sabe qual é o problema? Tem gente que quer boa reputação sem cuidar do caráter. Não funciona assim. Não é dessa forma que as coisas funcionam. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Às vezes pessoas chegam para mim e falam, pastor, mas estão falando isso de mim, e eu pergunto, é verdade? Ah, não é não. Então, querido, deixa eu falar, segue tua vida. Gente para falar sempre tem, né? Gente para fazer não tem muito não. Mas gente para falar o que mais tem, irmão. As pessoas falam o tempo inteiro, mas fazem pouco. Então a gente tem que proteger o nosso coração. Mas às vezes é verdade. E a gente tem que também dar uma olhada. Pastor, quando que eu sei que é verdade? Você já sabe, né? Mas eu vou reforçar, né? Porque a gente sabe quando a pessoa está falando de uma coisa que é verdade na nossa vida. Irmão, quando um fala, a pessoa pode estar exagerada. Quando dois falam, pode ser que os dois estejam meio equivocados. Mas como 3, 4 estão falando a mesma coisa da gente, irmão, é verdade. Eu falo para o teu irmão, é verdade, irmão. É verdade. E a gente tem que prestar atenção. E aí o que Davi fez? Ele protegeu o caráter dele. Olha um dos salmos que ele escreveu, o Salmo 37. É mais ou menos assim. Por que o ímpio prospera e eu estou nesse perrengue aqui? É a versão de hoje, né? Mas olha a versão dele. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente.
Descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. O que ele está dizendo é que o nosso papel é obedecer a Deus, é nos humilharmos diante de Deus, e a promessa é que Ele exaltará aqueles que se humilharem na sua presença. É isso que nós precisamos fazer. Mas de tudo que eu falei, se você não entendeu nada, eu queria que você entendesse esse último ponto. Esteja enraizado no que Deus diz sobre você, e não na sua performance. Esteja enraizado naquilo que Deus diz sobre você, e não na sua performance. Saul não sabia de algo que Davi sabia. Deus mandou um profeta na casa do pai dele para ungí-lo como rei. Saul não sabia disso. Então, quando Davi sai para enfrentar Golias, mesmo sendo um pastorzinho de ovelhas, mesmo sendo inexperiente nas batalhas, mesmo sendo o caçula dos seus irmãos que eram soldados, quando Davi chega ali e ele ouve de Eliabe, o irmão dele, que ele não teria condição de enfrentar aquela batalha, depois ele ouve de Saul que ele não estava preparado para enfrentar aquela batalha, sabe por que Davi seguiu em frente? Sabe por quê? Porque ele estava enraizado no que Deus disse sobre ele. Ele disse: eu estou colocando o meu espírito sobre você. Você será rei. Eu estou te preparando para grandes feitos. Dessa forma ele seguiu. Mas aí, irmão, sabe por que tantas pessoas estão contaminadas pela inveja? Porque não sabem quem elas são em Deus. E por causa disso, vivem uma consequência da inveja, que na verdade é o resultado de nós não estarmos plenamente satisfeitos em Deus. Nós não entendemos quem Deus diz que nós somos, e por isso não vivemos o que Ele diz que nós podemos viver. Mas você precisa enraizar a sua vida no que Deus diz sobre você. Não importa se o seu chefe não diz o que você gostaria de ouvir, não importa se alguém na tua família não diz isso, se um líder não diz isso, o que importa é o que Deus está revelando sobre você. E você precisa entender isso. Pastor, por que isso é tão importante? Porque algumas pessoas não estão enraizadas nas declarações de Deus. Elas estão enraizadas, sabe aonde? Na performance delas. E lá em casa é assim, comigo é assim, não sei se é com você também. Tem dia que a minha performance é top, irmão. Mas tem dia que não é não. É assim lá com você também? Tem dia que eu falo assim, caramba, meu Deus do céu, nota 10. Mas tem dia que eu falo, meu Deus do céu, aquela nota 10 se dividir com a nota de hoje, meu irmão, não passo nem na média. Porque nós somos assim, nós somos limitados. E o problema de Saul é que apesar de 42 anos de muito mais acertos do que de erros, ele estava definindo como ele iria se sentir baseado na performance medíocre que ele estava tendo naquele momento. Ele era um rei covarde, um rei sem ousadia, um rei que não tinha coragem de fazer o que Deus esperava que ele fizesse. E agora ele estava invejando Davi por causa disso. Pastor, em que eu devo enraizar minha vida? No amor de Cristo por você. Na identidade que Ele diz que você tem. Porque às vezes você ainda está vivendo como produto dos erros que você cometeu ou dos acertos que você não conquistou. Mas a Bíblia diz em Efésios 1 que a todos os que creram e ouviram a palavra da verdade foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Deus do universo veio habitar em você. E Ele disse que através da habitação dEle, você ressuscitou com Cristo, que se assentou à direita de Deus, nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, governo e autoridade, e todo nome que se possa mencionar, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa é a autoridade de Jesus, que Ele delega a todo aquele que crê no nome dEle, porque a todos os que crerem em seu nome, dê-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você não é o erro que você cometeu, você é o acerto que Jesus conquistou naquela cruz. Você é filho, você está sentado com Ele nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, governo, autoridade e todo nome que se possa mencionar, no céu, na terra e debaixo da terra. Confie no Senhor e só nele coloque a sua esperança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É uma promessa dele para você. Deus te ama na tua melhor performance e continua te amando no dia da tua pior performance. Ele ama você. Ele ama você.
O sucesso do outro não impede o teu. O milagre na vida do outro não impede o teu. A prosperidade na vida do outro não impede a tua. Há um tempo devido para todo propósito debaixo do sol. Há um tempo certo, uma forma certa, um momento certo, um jeito certo. Mas a minha pergunta para você é: você confia nesse Deus? Você confia nisso? Você pode abrir o teu coração para Ele e fechar o teu coração para a inveja, para as facções, para as dissensões, para os ciúmes e para tantas obras da carne que continuam militando contra a natureza do Espírito? Será que você pode fazer isso? Se você quer fazer isso, fique de pé no seu lugar e comece a pedir: Deus, examina o meu coração, começa a mudar a minha mente, o meu coração, a minha vida, começa a gerar em mim novos pensamentos. Eu quero abraçar as declarações do Senhor ao meu respeito, eu quero acessar o que o Senhor tem para mim. If you wanna get something else from God, please stand up now and worship God with us. Você pode fazer isso nesse momento. Eu queria que você abrisse a sua boca para declarar, que você declarasse com a sua boca em nome de Jesus, em nome de Jesus.